Queridos e amados ouvintes, aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo, quem tem o imenso prazer de mais uma vez saudar a todos vocês, é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Muito bem, amados ouvintes, é um motivo de muita alegria, é mais uma manhã que nos concede o Senhor nosso Deus, para nós orarmos e entrarmos na presença dEle através da nossa humilde oração. Vamos orar ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, mas antes eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra em Abacuque, capítulo 2, o versículo 14. Abacuque, capítulo 2, o versículo 14, que diz assim: Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Oh, glória a Deus! Né? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Está escrito, louvado seja Deus, e é assim. O nosso Deus é fiel. Toda honra e toda glória é para o nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, amado ouvinte, oramos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, grandioso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora maravilhosa de oração, entramos em Tua presença, Senhor. Queremos agradecer-nos a Ti, ó Senhor, por mais esta tarde, por mais este dia, por mais, ó Deus, ó Pai poderoso, esta manhã, ó Deus, este dia tão maravilhoso, que assim nos concede o Senhor nosso Deus, é o motivo de nós glorificarmos, exaltarmos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, eterna é a Tua infinita misericórdia. Tome em Tuas mãos o controle, Senhor, da nossa vida. O Senhor possa intervir neste momento, entrar com uma grande providência e confirmar a grande obra, confirmar o Teu agir, confirmar, ó Deus poderoso, o Teu toque divino, o Teu toque maravilhoso. Abra sim o nosso entendimento, abra a nossa visão espiritual e nos dê graça, meu Deus, nos dê graça para nós continuarmos orando, nos dê graça para nós continuarmos pedindo, para nós continuarmos te suplicando, para nós continuarmos buscando a Tua santa presença, ó Deus, porque é buscando que encontra, é batendo que a porta se abre, é pedindo que recebe, ó Deus de toda a glória. Em nome de Jesus, afirma a Tua palavra, que chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós, ó Deus tremendo e glorioso. Nós procuramos nos aproximarmos de Ti, porque em Ti está o nosso refúgio, em Ti está a nossa fortaleza. Ah, Senhor, ai de nós, se não fosse a Tua fortaleza,
a tua graça, o teu perdão divino, a tua misericórdia. Com certeza estaríamos destruídos, ó Deus e Pai, porque o homem sem a tua graça, sem o teu perdão divino, sem a tua misericórdia, ele é um ser falido e derrotado. Mas com o Senhor na frente, quando o homem decide colocar Jesus à sua frente e busca o Senhor, ó Deus poderoso, ele passará a ter vitória, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus e Pai, ó Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu grande amor, que o Senhor nos amou de tal maneira que não poupou o seu Filho único, o seu primogênito. E o seu Filho único, mesmo sabendo de tudo que enfrentaria por amor à nossa alma, ó Deus de glória, mesmo assim ele não poupou a sua própria vida, mas a entregou por nós, entregou a sua vida por amor a nós, a nossas vidas. Ó Senhor, foi um ato tão maravilhoso que, por mais que nós venhamos orar e buscarmos a tua presença, nós jamais conseguiríamos, ó Deus e Pai poderoso, sermos gratos, jamais conseguiríamos pagar o que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Ó Deus e Pai, Deus grande, santo e poderoso, és o Criador de tudo e de todos. És o Deus que chamaste o patriarca Abraão para que das suas entranhas nascesse a igreja do Senhor. O Senhor disse a Abraão: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te darei, te mostrarei e te darei. Abraão creu na palavra de Deus, saiu do meio da sua parentela, saiu. O Senhor deu para Abraão a terra larga e espaçosa, a terra de Canaã, que mana leite e mel. Ó Deus de glória, ó Deus, mas o Senhor mandou que ele saísse, que ele se esforçasse e tivesse de bom ânimo. Quantas coisas não passou Abraão para tomar posse daquela terra? Quantas coisas não enfrentou Abraão para ser pai de uma grande nação? Porque somos filhos de Abraão pela fé. Abraão é o nosso pai na fé. Ó Deus, Abraão teve uma fé extraordinária, uma fé muito tremenda. Ó Deus, a prova que a fé dele era tão gigante foi quando o Senhor pediu, ó Deus, o seu filho Isaque para ser sacrificado no altar, como um cordeiro. Ó Deus, Abraão esperou esta promessa, esperou este filho há 100 anos. 100 anos ele e Sara, sua esposa, esperaram por este filho. Depois que o Senhor deu o filho, o Senhor pediu para oferecer a ele como um holocausto, como sacrifício ao Pai poderoso. Porque ali o Senhor queria provar Abraão, provar a sua fé, porque Abraão seria pai de uma grande nação e Abraão seria um exemplo. Ele seria o primeiro que teria que ter fé e se dedicar ao Senhor, ó Deus e Pai. Então Abraão, glória a Deus, o Senhor falou para ele para oferecer Isaque, o seu filho da promessa, o seu primogênito, como sacrifício em uma das montanhas da terra de Moriá. E ali Abraão, ó Deus poderoso, com o coração partido, ele preparou tudo, providenciou tudo e caminhou 3 dias até chegar à terra de Moriá. E ali ele, ao subir aquele monte alto, Abraão com cutelo, com fogo, Isaque com a lenha. Então Isaque pergunta: pai, aqui está a lenha para o altar, está o fogo, está o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício, para ser sacrificado? Então Abraão disse a Isaque: meu filho,
Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Jamais passou na mente de Isaac que o cordeiro perfeito para o sacrifício seria ele, ó Deus e Pai. Mas ali o Senhor providenciou tudo. Chegou até o ponto de, depois que Abraão preparou o altar, chegou até o ponto em que Abraão colocou seu filho Isaque em cima do altar. Quando amarrou ele em cima do altar da lenha, quando ele levantou o seu cutelo para imolar o seu filho, o anjo de Deus bradou em alta voz e gritou, chamou pelo nome de Abraão e disse: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora provaste que foste fiéis a Deus e não negaste o teu único filho. Ó Deus e Pai, e naquele momento Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, o filho de Abraão. Ó Deus, o Senhor providenciou o cordeiro na última hora. Assim também foi o cordeiro de Deus. Deus nos amou de tal maneira que providenciou, que mandou o cordeiro perfeito, Jesus Cristo, para ser imolado ali, para ser morto, crucificado na cruz do Calvário. Ele providenciou o cordeiro no nosso lugar. E aqui estamos em forma de gratidão, de agradecimento, agradecendo a Ti, ó Deus, com os nossos joelhos no chão, clamando ao Senhor, porque este amor de Deus para conosco é algo inexplicável, é algo que nós não conseguimos explicar. O grande amor de Deus pelo homem, pela mulher, pela raça humana. Ó Deus de glória. E Jesus, com seu ministério terrestre aqui na terra, ele trouxe as suas mensagens, as mensagens de boas novas, as mensagens de salvação. Ele trouxe o evangelho genuíno, o evangelho das palavras de fé, de autoridade, de poder, de unção, de virtude, de libertação, de salvação, enfim. O Senhor Jesus nos ensinou a fazermos a obra do Pai. Jesus Cristo nos ensinou como trabalharmos na seara do grande Deus Todo-Poderoso. E ele disse, ao reunir os seus discípulos, que quando orasse, clamasse ao Pai, para que ele viesse, para que ele venha preparar obreiros, ceifeiros, trabalhadores, para trabalhar na sua seara. A seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Ó Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te apresento esta obra, Senhor, em tuas mãos. A nossa querida e amada igreja evangélica pentecostal, Deus é eterno, meu Pai. Peleja em prol desta obra, peleja em prol desta amada e querida igreja, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Realiza uma grande obra, venha fazer uma grande obra. Ó Pai, prepara um povo para entrar pela porta desta igreja, um povo temente, um povo obediente, um povo que realmente queira compromisso contigo, um povo que queira realmente servir ao Senhor, um povo que não entre ali com malícia, com engano. Ó Deus, dando uma de, ó Pai, de quem entrou para adorar a Deus, dando uma de quem entrou ali para glorificar a Deus, mas muitos, a maioria, tem feito o contrário, tem entrado ali para até mesmo dar uma de que se converteu, dar uma de que é leal, é fiel a Deus ali. Aí daqui a pouco nós vemos eles mostrando as suas traições, os seus venenos. São cobras, tem entrado muitas cobras, ó Deus, pela porta desta igreja, muita serpente, que no começo, bem quietinha, ó Pai poderoso, bem quietinho, as cobras e jararacas e cascavel, tem entrado ali, ó Pai, bem quietinho, Senhor, ó Pai, dando uma de, ó Deus de glória, que não tem veneno nenhum,
com toda a sagacidade, com toda a artimanha, com toda a armadilha, mas ali quietinho, sem mostrar violência, sem mostrar que está entrando ali para observar, para falar mal, para criticar, para perseguir, para tentar prejudicar a obra do Senhor. Antes que tenha entrado ali com o veneno da cobra, com o veneno da serpente debaixo dos seus lábios, ó Deus de glória, tem entrado ali, tem ocultado o seu veneno, tem camuflado o seu veneno, mas no decorrer do tempo eles começam a lançar o seu veneno, a lançar os seus venenos terrível, tentando contra a obra do Senhor, tentando contra a igreja. Senhor, o Senhor conhece as cobras cascavel que têm entrado ali pela porta da igreja, Deus eterno. Ó Deus de glória, levanta, coloca ali, Senhor, porque toda cobra cascavel vibra que entra pela porta dessa igreja, porque não foi Deus que enviou, não é Deus que tem enviado, porque quando é Deus que envia, o camarada entra para adorar, o homem entra para adorar, a mulher entra para adorar ao grande Deus Jeová. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, nesta manhã maravilhosa, que o Senhor venha pelejar em prol desta obra, venha pelejar em prol desta igreja, venha entrar com uma grande providência, grande, ó Pai poderoso, tem sido a fúria do diabo, grande tem sido a fúria de Satanás contra esta obra, contra a nossa vida, que fazemos parte desta obra, que amamos esta obra e que lutamos com fé em Cristo, com fé em Deus. Temos entrado, temos adorado a Deus, temos invocado o nome do eterno Pai da glória, temos ensinado através da tua santa palavra e tua santa doutrina como um homem deverá se aproximar de Deus, como a mulher deverá se aproximar de Deus. Nós temos ensinado a obediência, porque a obediência é o princípio de toda a sabedoria, ó Deus de toda a glória, mas a obra é do Senhor. Ó Deus, afirma a tua palavra, que nenhum pecador permanecerão de engano dentro da tua casa. Te canta labai. Ó Deus, eis-me aqui, Senhor, em tuas mãos, usa-me pela sua infinita misericórdia, em tuas mãos, ó Deus, para que o impossível de Deus venha acontecer, para que o impossível do Senhor venha acontecer, ó Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, realiza a grande obra. És o Deus do impossível, porque quando uma pessoa não quer, Senhor, quando uma pessoa entra para tentar impedir e atrapalhar, esta pessoa com certeza não conseguirá nada. Ao contrário, ela procurou sarna para se coçar. Mas tem pessoas que entram, que querem, tem pessoas que entram para adorar o teu nome, adorar o Senhor, o Deus de Israel. Abençoa a tua amada e querida igreja, entra com uma grande providência, apesar, Senhor, de tantas lutas e pelejas, provações e batalhas, nós temos entrado em tua presença com alegria, nós temos clamado e suplicado ao Senhor com muita fé, Senhor. E a fé move montanha, disse Jesus, que a fé move montanhas. A fé faz coisas, ó Deus, tremenda. A fé faz coisas que, ó Deus tremendo, Deus de glória, que é inexplicável. A fé faz com que o homem tome certos tipos de atitudes, e através dessas atitudes que eles tomam, eles são ricamente abençoados, receberão a vitória. Assim como, ó Deus poderoso, na Bíblia Sagrada, aquela mulher viúva, que o seu esposo havia morrido, e ela procurou o profeta Eliseu
porque o marido dela era temente a Deus. O marido dela servia a Deus. O marido dela andava com Eliseu, ó Pai poderoso. Não sei se ela era temente a Deus. Não sei se ela era crente, mas segundo a Bíblia, o marido dela era temente ao Senhor. Porém, quando o marido dela morreu, ó Pai poderoso, o seu esposo ficou devendo algumas dívidas. Chegou um certo momento, após a morte do marido daquela mulher, os credores vieram para cobrar a dívida que ele havia deixado, porque naquela época, louvado seja Deus, alguém morresse e, glória a Deus, deixasse alguma dívida, os seus parentes pagariam a dívida do falecido. Então, os credores vieram para cobrar a dívida que o seu marido havia deixado. E aquela viúva não tinha condições de pagar a dívida que o seu marido havia deixado. Porém, os credores disseram: não tem problema, você tem 2 filhos, nós vamos levar os teus filhos para trabalhar, para ser nossos escravos, até pagar a dívida que o seu marido deve. Então, como toda mãe, aquela mulher entrou em desespero, porque estava prestes a perder os seus 2 filhos para o credor. Então, o que foi que ela fez? Ela sabia que o seu esposo era crente. Ela sabia que o seu esposo era temente a Deus. Então, ela correu e foi buscar um refúgio, um socorro lá no profeta Eliseu. Pedir a ele para que ele viesse orar por ela e que talvez Deus viesse falar por intermédio dele, glória a Deus, a respeito do que ela deveria fazer para que aquela dívida fosse paga e que os seus filhos não fossem levados como escravo para pagar a dívida que o seu marido havia deixado. Então Eliseu disse: o que tenho eu contigo, mulher? O que é que você tem em casa? A mulher responde: disse: Senhor, eu não tenho em casa outra coisa a não ser um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de azeite só, mas não dá para pagar a dívida, não dá nem para nós comermos. Então Eliseu disse: vai em meio à tua vizinhança, todos os teus vizinhos, pega vasilhas não poucas, emprestadas, e coloca todas lá dentro da tua casa, e depois entra tu dentro da casa, fecha as portas da tua casa, tu e os teus 2 filhos, e pega aquele pouquinho de azeite que você tem lá dentro daquela botija e começa a entornar ele dentro das vasilhas. As vasilhas que você pegar emprestadas, você entorna o azeite dentro delas. E assim aquela mulher creu na palavra do profeta Eliseu. Assim ela fez. Ela procurou a sua vizinhança, foi em toda a sua vizinhança e pegou muitas vasilhas emprestadas, não poucas, foi muitas, e colocou aquelas vasilhas todas dentro da sua casa. Ao colocar aquelas vasilhas dentro da sua casa, ela entrou dentro da casa e fechou a porta da sua casa por trás dela, os seus filhos, trancou a porta e só ficou ela e os seus 2 filhos dentro daquela casa. E ela pegou um pouquinho de azeite que tinha e começou a entorná-lo dentro das vasilhas e foi enchendo as vasilhas, pedindo aos seus filhos, quando ela enchia uma vasilha, ela dizia: filho, traga mais vasilha. O filho trazia vasilha e ela ia enchendo, até que chegou um ponto que ela disse: filho, traga mais vasilha. E ele disse: mãe, não tem mais, as vasilhas acabaram, já estão todas cheias e transbordando de azeite. Então o azeite parou. E aquela mulher viu tanta abundância, tanta prosperidade dentro da sua casa, viu tanta bênção ali, que ela ficou um pouco assim meio desorientada, sem saber o que fazer com tanto azeite, porque naquela época o azeite era muito precioso, muito caro, muito valoroso naquela época.
Então ela trancou a porta mais uma vez, saiu com seus 2 filhos e foi à procura do profeta Eliseu a segunda vez. E disse a ele o que tinha acontecido. As vasilhas estavam todas cheias de azeite em casa. Então Eliseu disse: vá, pegue uma parte deste azeite e venda, paga a tua dívida e depois tu e o teu filho passe a viver do resto. Ó Deus e Pai, Deus, é o Deus da multiplicação. Este Deus que esta mulher viúva servia, esse Deus que ela creu, ó Deus de glória, esse Deus que ela socorreu, foi à procura do profeta, o consagrado homem de Deus, o profeta Eliseu. E assim como o homem de Deus, Eliseu, orientou a ela para que ela viesse fazer, ela fez conforme tudo que ele mandou ela fazer, ela fez. E ali, ó Deus, ela foi próspera, foi muito abençoada, teve azeite para pagar a dívida. Depois passou a viver do resto, muitos anos vivendo do resto, porque o azeite naquela época era precioso, servia para o alimento na cozinha, servia também para pôr nas lâmpadas, era muito procurado também para colocar nas lamparinas, nas lâmpadas, para iluminar a casa. E assim, Senhor, aquela mulher passou ao Pai poderoso a ser feliz. Aquele sentimento de destruição, de derrota, de perca, de desespero, porque ela ficou muito preocupada quando aqueles homens disseram que ia levar os seus filhos. Daí por diante aquela mulher não teve paz mais, não passou a mais ter paz. Então só voltou a paz na vida dela quando Deus entrou com providência, quando providenciou tudo, o recurso para pagar a dívida, que foi o azeite, e viveu do resto, e passou a viver do resto. Porque o nosso Deus é Deus de abundância, nosso Deus é Deus de prosperidade. Ó Deus, é este Deus que nós servimos, é o Deus do profeta Elias, é o Deus do profeta Eliseu, é o Deus da Santa Bíblia Sagrada, é o Deus de Israel, é o Deus do patriarca Abraão, é o Deus de Sara, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus Todo-Poderoso, ó Santo Deus e Pai. Em nome de Jesus, apesar de tudo, nós entramos em Tua presença, porque nós cremos, meu Deus, nós cremos no impossível de Deus, nós cremos na multiplicação de Deus, o nosso Pai. Nós cremos que o Senhor fará isso e muito mais na vida de todo aquele que crê. Eu creio que o Senhor fará isso e muito mais na vida de toda aquela que crê. Também Tuas mãos, este amado e querido ouvinte, que também está crendo agora, está confiante, está até mesmo orando conosco neste momento, Pai. O Senhor possa intervir neste momento e entrar com uma grande providência em prol da vida dele, em prol da vida dela. Em nome de Jesus Cristo, realiza, meu Deus e meu Pai poderoso, uma grande obra. Senhor, se nós não cresse, Senhor, se nós não acreditasse em Ti, no Teu poder, nós não estaríamos aqui de joelhos, clamando, suplicando ao Senhor. Estamos aqui porque nós cremos na multiplicação, nós cremos no impossível, nós cremos no impossível do Senhor Deus, nosso Pai. Então faça, ó Deus, com que o impossível venha tornar possível em nossa vida, na vida deste amado e querido ouvinte neste momento, que está orando conosco, até mesmo com lágrimas nos olhos. O Senhor vem enxugar essas lágrimas deste amado ouvinte, e venha dar a ele a vitória, e venha dar para ele a bênção completa, a bênção extraordinária. Ó Deus poderoso, obrigado, Senhor, obrigado por tudo mesmo, obrigado pelas Tuas bênçãos e maravilhas.
pelo teu perdão divino, venha nos perdoar mais e mais. Abençoa logo mais às 7 horas da noite, o grande culto, meu Deus, campanha. Estamos com esse propósito, ó Deus, a campanha com tema o toque da mão amiga. Ó Deus, toca sim com a tua mão amiga, toca e faça maravilha, toca e faça o impossível tornar possível. Meu Deus e meu Pai, ó Deus, responda ao nosso clamor, responda às nossas súplicas, responda à nossa oração. Veja como nós necessitamos de Ti, como necessitamos do Teu perdão divino, como necessitamos da Tua graça, da Tua infinita misericórdia. Ó Pai poderoso, Rei da glória, venha operar maravilhas, conduza o Teu povo em massa, para que ainda hoje eles possam entrar pela porta da Santa Igreja Evangélica Pentecostal, Deus é eterno. Ao entrar por estas portas, que eles tenham vitória, sejam curados, sarados, libertados, salvos, transformados. Ó Deus e Pai, decanta labai, em nome de Jesus. Quantos que estão agora passando por um problema insolúvel, por um problema muito difícil, um problema insuportável. Esta pessoa até acha, meu Pai, que não vai conseguir sair deste processo, sair desta situação que ele está passando, essa situação difícil que ele está enfrentando na sua vida. Ó Deus, mas tudo é possível àquele que crê. Nós clamamos a Ti agora, para que o Senhor possa entrar com uma grande providência, repreender toda a fúria do diabo contra esta vida, contra este lar, contra esta casa, contra esta família. O Senhor, meu Deus e meu Pai, venha repreender neste momento, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Ó Deus, te peço e já te agradeço, ó Deus, ó Pai, nesta manhã, certo da grande bênção, certo da grande vitória. Tudo isso é para a glória do grande Deus Pai, é para a glória do grande Deus Filho e é para a glória do grande Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, amado e querido ouvinte, graças a Deus por mais esta manhã maravilhosa na presença do Senhor nosso Deus. Você que orou conosco, você que crê, que confia, você que confiou, até mesmo orou conosco nesta manhã. Creia tão somente no seu milagre, creia tão somente na sua bênção. É no nome de Jesus, amado ouvinte. Eu sei que Deus que contempla o teu assentar, o teu levantar, você que orou conosco, que está crendo, Deus irá te abençoar. Deus irá te arrancar deste processo que você está passando. Essa situação difícil. Olha, amado ouvinte, assim como aquela mulher passou por aquele processo muito difícil na vida dela, aquela mulher viúva que tinha os seus 2 filhos, o seu marido morreu e ficou devendo uma certa dívida, e depois veio os credores para cobrar a dívida para aquela mulher. Ela não tendo condições de pagar aquela dívida, eles ameaçaram em levar os seus 2 filhos para ser escravo, para que viesse pagar a dívida que o marido dela havia deixado. Então, amado ouvinte, aquela mulher buscou o profeta Eliseu, pediu a ele orientação,
buscou a presença de Deus. Então o profeta Eliseu orientou a ela, e ela fez tudo o que o profeta Eliseu mandou ela fazer, e ela foi bem sucedida, ela foi abençoada. Então, nesta manhã ainda, em nome de Jesus, glória a Deus, logo mais à noite, nós temos a porta da nossa igreja, Deus Eterno, estará aberta para receber todo mundo em massa. Estamos em campanhas, cultos tremendos, campanhas maravilhosas. Entrem pela porta da Santa Igreja Evangélica Pentecostal Deus Eterno e tome posse dos seus milagres, das suas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu já quero me despedir de todos vocês. Fiquem na gloriosa paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o imenso, louvado seja Deus, né? Quem já se despede de todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Fique com Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Pastor que não prega mais a sã doutrina, querendo enganar o povo com a lei divina. Um dia a sã doutrina ele já pregou, hoje não prega mais, tornou-se um lobo devorador. Pastor que não tem doutrina, ele não tem nada, deixando a tua igreja desconcertada. Irmão, de qualquer maneira, tomando a ceia, irmãs com batom na boca, que coisa feia. A jovem que diz ser crente, toda maquiada, cê olha pra unha delas, estão pintada. A blusa é só uma tirinha e não tampa nada, e a saia é só 3 dedos ainda rachada. Crente que não tem doutrina é rasto na areia. O jovem toca no conjunto na hora da ceia, vestido de bermudão, sapato sem meia, e os cabelos deles faz trança e brinco na orelha. Jesus está voltando. Falar que não é de Deus a televisão, pregar a verdade pros falsos é caçar confusão. Pra eles nada mais é pecado, eles dizem que tem, Deus só quer o coração. Falsos pastor, se tiver me ouvindo, que não fique zangado.
Foi Deus que me inspirou em louvor pra te dar o recado. Que faça um concerto com Deus, pois Jesus tá voltando, você vai ser cobrado. Que faça um concerto com Deus, Jesus tá voltando, você vai ser cobrado.